Olá, é bom estarmos juntos novamente. Quero saudá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós temos o domingo da Trindade. Ouçamos o que diz o profeta Isaías. Os serafins diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Queridos e queridas, este é um dia especial. Lembremos, ó Santo Deus, de Ti nos colocamos com temor e tremor. Tu nos estendes a Tua mão e tens a nossa vida em Teu domínio, porque nos amas. E nós, crentes, pegamos a Tua mão esperando que nos conduzas em graça e amor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos toma pelas mãos e nos envolve em seu santo abraço, nos dando a sua proteção, a proteção que necessitamos. Neste abraço, Deus nos encanta e alegra. No abraço do Pai, Filho e Espírito Santo, somos pacificados, iluminados, enternecidos, hoje e para toda a eternidade. Que assim Deus abençoe a nossa comunhão, hoje e sempre. Ouçamos a leitura do Evangelho conforme João, capítulo 16, os versos 12 a 15. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês.
Que o nosso ouvir e o nosso falar seja fruto da ação do Espírito Santo em nós. Amém. Trindade, 3 revelações. Leio a vocês o texto de 2 Coríntios 13, o versículo 13, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Trindade, 3 formas de Deus se revelar. O que sabemos então a respeito de Deus? Como explicar Deus? Só é possível falar sobre Deus e perceber Deus pela fé. A fé não é construída por nossa capacidade, por nossos treinamentos espirituais. É fruto de revelação, como veremos. 3 obras. Primeiro, Ele é Criador. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, diz: o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma de não conhecer Deus. A segunda obra, Salvador. O mesmo apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que compreendemos que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, Jesus Cristo, é o autor desta salvação. A sua terceira obra é ser santificador pessoal. Deus nos vê como pessoas valorizadas pela sua forma de agir em nosso favor. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Temos também 3 declarações a respeito de Deus. A igreja primitiva sempre enfatizou a revelação de Deus e a baseou em 3 obras reveladoras. E isso acontece, por exemplo, no credo apostólico, esta base insubstituível da nossa fé cristã. O primeiro artigo: Deus cria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso significa que Deus nos deu o corpo, a alma, olhos, ouvidos, todos os membros. Ele nos deu razão e todos os sentidos, e assim nos conserva. Além disso, supre diariamente todas as nossas necessidades, sejam elas materiais ou relacionais, de forma abundante de tudo o que é necessário para o nosso corpo. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade de nossa parte. Por tudo isto, devemos dar graças e louvor, servir ao Senhor e o obedecer. E isto certamente é verdade. O segundo artigo diz que Jesus salva. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. É assim que proclama a Igreja de Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade. A Igreja também diz que Ele é o Senhor que libertou a todas as pessoas perdidas e condenadas, que resgatou e salvou aos que creem,
os resgatou de todos os pecados, da morte, do poder do diabo. Não comprou nem com ouro, nem com prata, mas com o seu santo e precioso sangue, com a sua inocente paixão e morte, para que todas as pessoas batizadas pertençam a Ele e vivam submissas a Ele em seu reino e o sirvam em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. E o terceiro artigo nos fala que o Espírito Santo santifica. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Isto quer dizer que por razão ou força própria não posso crer em Jesus Cristo como Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo chama pelo Evangelho, ilumina com seus dons, santifica e conserva na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a todas as pessoas que creem diária e abundantemente de todos os pecados. E no dia derradeiro ressuscitará a estes e a todos os mortos e dará em Cristo Jesus a vida eterna. Isto é certamente verdade. Agora, os 3 lugares onde Deus se encontra conosco. Deus sobre nós. Deus é a lei, a qual devemos obediência. Eu sou o Senhor, o teu Deus, e não terás outros deuses além de mim, nos faz recordar o primeiro mandamento. E antes de ser um peso, a lei deve ser algo natural na vida de quem teme a Deus, como afirma Jeremias, por palavra do Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E tudo de forma muito natural, porque a lei de Deus é o amor. Deus apela para que cumpramos então com a sua lei. A segunda forma de Deus estar conosco é Jesus entre nós. Deus, na sua revelação como Filho, nos avisa que podemos cumprir a lei porque Ele, Jesus, mostra o caminho da graça. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, diz o apóstolo Paulo. E a terceira forma, o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos diz: sim, você pode, você consegue, capacito você para o novo, experimente. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mesmo uma pessoa possuída de poderes tenebrosos e obscuros se torna nova pela ação do Espírito Santo. Assim, Jesus enviou o ex-endemoniado dizendo: vá para a sua casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Sim, você consegue, porque o Espírito Santo capacita. E o nosso quarto ponto diz: 3 fontes de conhecimento. É clássico o dito bíblico de que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Mas ao lado da Bíblia temos toda a gama do conhecimento humano, acumulado séculos após séculos, milênios após milênios. Esses conhecimentos melhoraram a nossa vida em todos os aspectos.
Nem queiram imaginar como era a violência social em tempos remotos. Sempre ainda temos recaídas na forma violenta das pessoas agir. Mesmo pessoas defensoras das boas políticas se tornam violentas, pregando ódio aos que pensam diferente, acusando de fascistas ou outras aberrações simplesmente porque alguém pensa diferente. Bem por isso, devemos ser defensores do entendimento de que Deus se revela de 3 formas diferentes, lembrando aqui a Trindade. Primeiro, Deus ciência. É o conhecimento revelado e que continua sendo revelado a todas as pessoas que abrem o seu coração para o que é novo, para aquilo que é renovador. Segundo, Jesus, Bíblia, do início ao fim, o cânon bíblico, com o seu primeiro e o seu novo testamento, aponta para o autor da salvação da humanidade, Jesus Cristo. Como está escrito: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4. E o terceiro, Espírito Santo, experiência. Ouçam isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Cada um dos 3 grupos pode ser entendido como defensor de uma das 3 maneiras de Deus se revelar. E observem, é no isolamento e na radicalização de uma só destas partes que surge a heresia. O perigo está em isolar um dos segmentos dos 2 outros. Por isso, querida igreja, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, e todos vocês que nos acompanham de longe, seja forte, seja você uma igreja destemida, creia em Deus, o Deus que cria, ande na salvação que Cristo dá por sua graça, deixe-se envolver pela experiência transformadora do Espírito Santo. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos ajude. Amém.
corações, é com muita satisfação que anunciamos que no próximo sábado, dia 18, estará conosco Benedito Rosa, organista desta cidade, que estará nos presenteando com um concerto de órgão. Esteja conosco, sábado, dia 18, às 18 horas, aqui no templo. Você é muito bem-vindo, bem-vinda, traga também seus convidados. Agradecemos a você que tem dado o seu joinha, o seu like nas nossas páginas sociais, a você que tem compartilhado também estas páginas com seus amigos. Nós ainda somos bem poucos, mas queremos ser muitos para que as nossas mensagens cheguem a muito mais pessoas, e você pode nos ajudar a divulgar. E agradecemos também ao seu sustento financeiro para com a igreja, que Deus retribua em sua vida esta sua generosidade e o seu amor pela causa. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Criador, fonte da vida, Tu que fazes todas as maravilhas, a Ti agradecemos pelo sol, pela chuva, pelo vento, pelas estrelas, pelos animais selvagens e pelos animais ao nosso lado. Tu és maravilhoso, Deus. Nós imploramos a Ti por Tua criação em perigo, pelos mares poluídos, pelo ar poluído, pelas pessoas ameaçadas por tempestades e inundações, pelos animais torturados e todas as criaturas às custas das quais vivemos. Deus Santo, mantém e protege Tua criação, preserva-nos e protege-nos. Jesus Cristo, Redentor e Libertador, agradecemos pelo Seu amor, pela paz que nos renova e que renova o mundo, pelo momento em que a fome é saciada, pelos momentos em que perdoamos um ao outro. Agradecemos, Jesus, pelos momentos em que as armas estão em silêncio. Tu és a nossa felicidade, Jesus Cristo, e nós imploramos por todos os que buscam a paz e a justiça, por todos os que são humilhados, torturados e raptados, pelas crianças assassinadas, pelos amigos assassinados por defenderem a verdade. Tu és o caminho e a verdade, Jesus Cristo. Salva-nos e reconcilia-nos. Espírito Santo Consolador, agradecemos Tua sabedoria pelo fogo que acendes no coração das pessoas que acreditam no bem e no amor que vem de Ti. Agradecemos pela alegria de Te conhecer e Te louvar. Tu abres os corações fechados. Ó Espírito Santo, nós imploramos por Tua Igreja Mundial, pelos nossos recém-batizados e confirmandos que se preparam para professar a sua fé. Oramos pelos nossos enfermos e também pelos nossos desamparados. Santo Deus, Tu esperas que o mundo seja transformado através do Teu amor. Transforma-nos também e que com o Teu amor sejamos um só povo que ora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos ainda a bênção de Deus. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor Deus levante a sua face e te dê a sua paz, agora e sempre. Amém. Vai em paz. Ó Santo Espírito de Deus,
teus, é sol de